no capítulo 5 de Romanos, no versículo 6 em diante. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. No versículo 25 do capítulo 4, o último versículo do capítulo 4, Paulo disse: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Nosso Deus, nós oramos, nós queremos ouvir sua palavra, conforme o que está escrito, conforme está revelado. Por isso, a revelação não é aquilo que as pessoas podem aprender. Isso é sobrenatural. Não tem escola, não tem nenhum mestre que possa passar a nós a revelação de quem é a pessoa ou quem é Jesus Cristo. Mas Ele mesmo vem até nós e nos revela. Isso é algo que está no campo do sobrenatural. A nossa mente natural, ela pode pensar que é certo, e quando aquilo é revelado, nós estamos 1.000.000 de milhas distante daquilo que o Senhor falou. Por isso, meu Deus, o Senhor enviou um profeta para que esta igreja esteja certa e firme, que ela é uma igreja, que o Senhor veio a ela, para se revelar a ela, para que, na verdade, ela possa ver Cristo neste tempo, da maneira que Ele está revelando. Pai, pedimos isto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vocês podem sentar-se, meus amados. Então, vou tomar alguns personagens nesta noite, até chegar o momento da nossa oração, e vamos meditar nisto. A gente procura simplificar a maneira de expor o assunto para que fique mais fácil o entendimento. Eu não tenho tanto habilidade em simplificar, formar quadros que possam as pessoas entender melhor. Desde que eu me entendo por pregador,
o Senhor me deu uma medida daquilo que eu falo, que a igreja passa a entender. Agora, não é entender aquilo que me convém, porque o erro hoje das pessoas religiosas é querer entender aquilo que lhe agrada. E quando nós queremos satisfazer o nosso ego, a nossa mente, o nosso conceito espiritual, é onde você, eu, qualquer um de nós, podemos errar miseravelmente o alvo. Porque a revelação nunca foi produzida, disse Pedro, por homem algum, mas homens santos de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a palavra de Deus. Sendo que foi escrita a Bíblia, num espaço de 1.600 anos, entre profetas e os apóstolos, chegando em Paulo, e 40 autores de diferente nível de cultura. Pedro não tinha cultura, Paulo era um doutor, e nós sabemos que Daniel era um homem sábio, muito sábio, que foi escolhido para governar a Babilônia. O profeta Daniel foi muito sábio, mas tinha profeta que não tinha habilidade, mas era profeta, escreveu exatamente na medida que Deus lhe revelou. Eu falei a semana passada aqui, que eles escreviam a Bíblia, o Antigo Testamento e parte do Novo também, que o aramaico, o hebraico, escreve da esquerda para a direita. E escrevia em pele de animais, e era tudo colocado em um rolo só. E aquele rolo era a palavra do Senhor, chamado de oráculo de Deus. E não era qualquer pessoa que tomava aquele oráculo para carregar. Se vocês quiserem, eu tenho até uma réplica disso. Para carregar, para você ter uma ideia, era um rolo que pesava praticamente uns 50 quilos. Mas era dois, uma madeira aqui, outra madeira aqui. Você abria e isso ia até, digamos, até lá na rua, lá na avenida. Depois aquela madeira ia sendo enroladinha e formava dois rolos, um aqui, outro aqui, mas era isso. E era colocado em um lugar com toda a segurança e reverência, e não era qualquer pessoa que carregava aquilo lá. Eram pessoas especiais para carregar aqueles rolos. A tábua de Moisés estava dentro da arca, mas o que os profetas escreveram depois de Moisés não cabia dentro da arca, então foi feito num rolo, certo? Num rolo. E se eles estivessem terminando um livro de um profeta e errasse, tinha distância exata, medida milimetricamente de uma letra para outra, não podia ser escriba. Era uma coisa muito séria e tinha que ter muita habilidade. As letras tinham que ter uma da outra a mesma distância. E se eles errassem, todo o material era jogado fora, a caneta jogada fora, e o escriba tinha que mudar a sua roupa, tomar um banho para reescrever de novo. Era muito criterioso. E neste rolo, com tanto cuidado, que foi escrito ao longo dos anos, estava uma pessoa só ali, o Senhor Jesus Cristo, que viria através de uma virgem. A profecia de Isaías estava naquele rolo, a profecia de Miqueias estava naquele rolo, tudo estava ali. Então,
se resumia numa coisa só: o Messias. Depois aparece diante de Israel uma criança que nasceu de uma mulher virgem e era confirmado, e ela afirmava que ela recebeu a visita de Gabriel. Ela foi a escolhida do Senhor para trazer o Messias. Então a confusão ficou um pouco maior. Ficou um pouco maior a confusão. Quando Jesus nasceu, foi maior a confusão. Tanto é que Herodes queria matá-lo. Tá? Por quê? Porque eles não esperavam daquela maneira. Eles estavam 400 anos criando ideias, criando pensamentos de como era o Messias. E quando ele veio, não conferiu com nenhuma de suas religiões e nenhum pensamento deles. Era tudo o contrário. Então a coisa ficou muito confusa. Agora, para dizer o que aconteceu, Jesus, se nós passarmos nas Escrituras, há muitos personagens que o Senhor chegou para eles e falou com eles. Não foi um sermão, não foi uma história que ele contou. Ele chegou e falou uma palavra, e aquela palavra era do Pai. E aquela pessoa que ouviu estava predestinada para receber o Messias no seu dia. Então, elas receberam. O que aconteceu com as pessoas, o que aconteceu com a sua vizinhança, com seus amigos, não importava. Eles tinham encontrado o Messias. A mulher do poço, Simão Pedro, o gadareno, Maria Madalena, a mulher lá de São João, que ia ser apedrejada por um ato de adultério. Você percebe as pessoas que tiveram a revelação de que era Jesus Cristo? Um pescador, um terrivelmente endemoniado, tinha uma legião de demônio, uma prostituta lá de Samaria, e uma mulher no ato de ser apedrejada por um caso de adultério, um Zaqueu que era ladrão, que escondeu na ramagem da árvore, e assim por diante. Então, as pessoas que creram e reuniram em volta de Cristo, mais reprovou ele do que aprovou, tá? Pelos princípios delas. Então foi isso é o contraditório. Isso é o contraditório. E vivemos hoje nessa mesma situação do contraditório. Se nós queremos ver a Deus, a coisa bem alinhadinha, né? As pautas, tudo perfeitamente em ordem com a outra, não vai ser assim. Pessoas que você queria, elas não estão aqui e não estarão nunca. Outras que você não esperava estão presentes. A escolha não foi minha nem sua, a escolha foi do Senhor. Como que ele podia escolher a mulher samaritana? Como que ele podia escolher um pescador que não sabia nem sequer escrever? E depois, mais tarde, ele escolhe um gigante intelectual que era Paulo. Então você percebe que aonde as pessoas erram é exatamente e elas querer selecionar a revelação que ela deseja ter. E quando vem a verdadeira revelação, elas tropeçam nela. Tá? Eu vou ler algumas passagens aqui, bem rapidamente para vocês. Mensagem, a palavra falada é a semente original, tá? É uma delas que a gente vai ver. Parágrafo 175, ele vai falar da harmonia entre
Cristo e o Pai era a palavra, o Pai não foi visto. O Senhor disse, ninguém jamais viu a Deus, não é isso? João 1,18. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E então Deus não podia ser visto, porque Deus é Espírito. Ele continua sendo Espírito. Ele está em você pelo Espírito. Ele esteve em Cristo pelo Espírito. Agora, quando Cristo entra em uma pessoa, ela revela Jesus Cristo. E para ela revelar Jesus Cristo e o Espírito estar nela, então o velho tem que estar morto. A velha vida, o velho homem, a velha natureza está morta. E Cristo entra nesta casa para revelar através de você a Ele. Entenderam? Assim ele se revela. Ele se revela através do homem. Ele não desce como um querubim cheio de luz para se revelar. Ele está escondido atrás de peles mortais. Agora, se as pessoas estão procurando a Deus, no sentido que elas estão procurando, nunca elas vão encontrar. Filipe, estou lendo aqui outra coisa. Aqui. Observem que a harmonia, Jesus nunca fez nada a não ser que visse o Pai. Ou o Pai mostrasse primeiro a Ele. Ele não fazia nada se o Pai não mostrasse primeiro. Vocês estão me ouvindo? Então eu quero bem devagar nessa coisa aqui. Se esse Jesus que nós pregamos e cremos, nosso Redentor, nosso Salvador, o Messias, não fazia nada, a não ser que o Pai mostrasse primeiro, vamos perguntar, se esse Jesus que tinha aquele Espírito do Pai, se aquele Espírito está vivendo em mim, em você, como que é o nosso comportamento em relação à palavra? Não pense que isso mudou, mas Jesus era Jesus, não. Jesus era carne e osso. Tomou os meus e os seus pecados para nos redimir. E Deus habitou nele em plenitude. Ele disse, não faço nada sem que o Pai me mostre primeiro. Se o Espírito Santo, estão me ouvindo? Se o Espírito Santo estiver em você, você não faz nada, a não ser que esteja na palavra e revelado a você. Se não estiver, você não é capaz. Bem, eu estou citando Escritura, tá? E vamos entrar nisso aqui. É por isto que a leitura ela é fundamental, tanto da Bíblia como da mensagem, é fundamental a leitura. Mas ler com o entendimento do Espírito, não com o entendimento da minha própria inteligência. Ele disse, harmonia entre Deus e Cristo, João 5,19, do mesmo modo fará a noiva. O profeta está falando aqui, do mesmo modo fará a noiva. Ele disse, ele mostra a ela, e nunca, ele mostra e ela nunca duvida disto. Nada pode lhe fazer mal, nem mesmo a morte. Pois se a semente foi plantada, a água a fará brotar novamente. Eu tenho, aqui, veja bem, aqui está o segredo. A palavra está na noiva. E a mente de Cristo, para saber
o que ele deseja fazer com a palavra. Ela o faz em seu nome. A palavra está na noiva, a mente de Cristo está na noiva. Ela recebe a mente de Cristo para saber o que Cristo quer que você faça. Tá? Bem, ela tem o assim diz o Senhor. Assim isto germina. Então o Espírito Santo a rega até crescer e servir a um propósito. Eles só fazem sua vontade. Eu crerei nisto. Ninguém pode persuadi-los a fazer diferente. Eles têm o assim diz o Senhor, ou eles ficarão calados. Então eles farão as obras de Deus, pois se é Ele mesmo neles, continuando sua palavra para cumprir, como Ele completou em seu dia. Todas as coisas, quando Ele estava aqui, Ele não as completou. Quando Ele estava aqui, Ele não as completou, tá? Isso é muito importante. Não as completou todas, quando Ele esteve aqui, pois ainda não era tempo. Não era tempo, Ele não pôde completar, porque não era tempo da palavra se completar quando Jesus esteve aqui. Então o que Ele fez? Nós sabemos o que aconteceu. Tivemos 7 eras da igreja. E Jesus esteve em 7 mensageiros, não esteve? 7 estrelas das 7 eras da igreja. 7 anjos das eras da igreja. E eles em parte, aqueles anjos foram em parte Cristo. Moisés, ou seja, Lutero, Wesley, todos eles foram uma parte de Cristo. Mas chegaria um tempo que todas essas partes se reuniriam, se encaixariam perfeitamente para formar uma única imagem, a imagem do Senhor Jesus Cristo. E aonde esta imagem se encontra hoje? Eva foi feita a imagem de Adão, porque Eva estava em Adão. Mas quando Cristo veio, Cristo estava na Eva daquele dia. Então, Eva estava no homem chamado Adão. Mas na sua vinda, Cristo, Deus em carne, Emanuel, Ele estava numa mulher. Você viu a inversão? A mulher no homem, agora o homem na mulher. A mulher concebe Cristo. Não concebeu? Maria não deu à luz Cristo. É uma verdade, não é? E quem é a mulher agora que está manifestando a Ele? Quem é a mulher que está dando a luz a Ele? Então tem que ter uma mulher para dar a luz a Ele. Esta mulher é esta da hora final. Esta mulher é a noiva. E quer dizer, para você dar à luz uma criança, tudo o que está em você está nela. Porque uma criança está nutrindo da própria mãe. Tá? Ele recebe força, recebe os nutrientes da mãe, pelo cordão umbilical. Até que um dia, vence-se o tempo, ela não pode ficar mais ali aquela criança, que ela chegou no seu estágio final. A mãe então tem que sofrer dores de parto, para colocar para fora um filho que é semelhante a ela.
A noiva está dando à luz um filho que é semelhante a ela. Este filho é a pessoa de Jesus Cristo. Ela está dando à luz a Cristo. Então você percebe que o Cristo que está em sua alma é o Cristo que está sendo gerado por você. Ela gera Cristo. Então a noiva gera, a palavra está nela, como esteve em Maria, e Maria trouxe Cristo, e a palavra nela, ela traz Cristo hoje. Não sei por que estou querendo perder a voz. Só um momento. Agora fala assim, ó: o primeiro filho foi a semente, a palavra falada de Deus. Lhe foi dado uma noiva. Estou apenas revisando em espírito. Eu estava pondo em ordem o que eu disse. Uma noiva produz. Uma noiva para produzir a si mesmo. Ela caiu. E foi para isso que foi dado a noiva, para produzir novamente outro filho de Deus. Mas ela caiu através da hibridação. Produziu a si mesmo. Mas ela caiu, causou morte ao segundo filho, a semente palavra falada de Deus. Foi dado uma noiva como a Adão, mas antes que ele pudesse se casar com ela, ela também caiu, pois ela foi colocada como agente moral livre, como foi a esposa de Adão, para crer na palavra de Deus e viver, ou duvidar dela e morrer. Ela o fez. Então, agora que vem. Então, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada, uma virgem de sua palavra. E através delas e por elas será cumprido tudo o que foi prometido por sua palavra na virgem, a qual não conhece nenhum credo ou dogma feito por homens. A palavra da promessa em si mesmo, como foi com Maria. Deus, Ele mesmo se manifestou, Ele agirá, Ele mesmo, através de sua própria palavra de promessa, para cumprir tudo aquilo que foi escrito dele, como Ele fez quando Ele veio de um ventre virgem, tipo do ventre espiritual. Do mesmo modo fará a virgem agora, aceitando sua palavra. Cumpra-se em mim segundo o que tu disseste. Agora aquilo tivesse sido dito por um anjo, enquanto aquilo ainda era a palavra de Isaías capítulo 9, verso 6, elas o amarão e terão seus potenciais, pois ele é a cabeça delas, e elas são seus súditos, sujeito à sua cabeça. A supremacia de Cristo era sua. Quer dizer, quando o Senhor veio sobre aquela mulher, ela não fez absolutamente nada, ela só creu. E a maneira que ela creu, as coisas foram acontecendo no dia a dia, até que a criança nascesse. Quando Cristo veio a mim e a você, Ele fez a mesma coisa, Ele se revelou. Você só creu, que você não pode fazer nada para melhorar a si mesmo. Nós não podemos fazer nada para melhorar a nós mesmos.
Eu não posso fabricar uma mensagem. Deus enviou um profeta e tem uma mensagem. Eu tenho que guardar o que o profeta ensinou, o que o profeta falou, e ensinar para a minha igreja. Deus não muda a sua ordem. O quíntuplo de Efésios nunca foi mudado. Era Deus, um profeta, e depois um pastor, depois a igreja. Deus envia a palavra para o profeta revela esta palavra à igreja, e essa igreja tem homens chamados por Deus, com dom de falar a palavra, com um ofício, passa por esse homem, e o homem transmite para o povo, e o povo eleito recebe exatamente daquele homem que está falando, mas sabe que veio de Deus ao profeta, e veio ao pastor, e chegou onde eles estão. Essa é a ordem divina. Deus nunca vai mudar isso. Deus, o profeta, o pastor e o povo. Amém. Agora, essa parte para mim foi fundamental, porque a mulher não fez nada, ela só tinha que crer. Nós não fizemos nada, nós cremos, mas Deus veio ao nosso encontro. Cristo é o mistério de Deus revelado, 474. Este é o grande mistério do amor de Deus expresso, que Deus e homem se tornaram um. Deus e o homem se tornaram um. A coisa toda é Deus e o homem um. Deus e o homem é um ali, e Deus e o homem são um aqui. O que é isto? Sendo cheio do seu Espírito, ele tendo as preeminências. Essa foi a realização de Deus, que foi o propósito de Deus assim, para que ele pudesse estar em Cristo, Cristo em nós, e todos nós juntos o Espírito Santo, a mesma coisa, ele o revelou a Cristo, revela-o aqui, o sobrenatural, o poder criador. Que coisa! O mesmo Deus que pôde dizer isto a Moisés: venham rãs, o mesmo ser pôde se levantar ali, que esta água se transforme em vinho. Está vendo isto? Ele é o mesmo Deus hoje aqui. O Deus que disse para Moisés: chame as rãs, e Moisés falou: rãs apareçam. Esse mesmo Deus, um dia numa festa de casamento, ele pega água e transforma em vinho. Então não daria para voltar um pouco atrás e ver: mas foi esse que criou rãs então. Esse é o Deus de Moisés. Isso era para mexer com eles, para movê-los, mas eles nunca se moveram, porque Jesus veio e se revelou àqueles que estavam predestinados para vê-lo naquele dia. Agora, escute bem isso. Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 24. Antes de Moisés
falar a palavra tinha que estar nele. Não pensa que nós estamos numa reunião formal e que eu sou um palestrante de alguma matéria. Não, estamos tratando de assuntos espirituais e só pode ser absorvido e entendido com a mente de Cristo. Senão nós nos passamos a ser só ocupar um espaço sem nenhum resultado. No capítulo 24, no versículo 4, diz assim: e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. O que eu quero enfatizar: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Se ele escreveu, ele sabia o que estava escrevendo. Vamos ler o versículo 7. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. Então ele tomou o livro do concerto, certo? O livro do pacto, e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Não foi? Mas se a gente ler a história mais para frente, eles fizeram isso? No começo, estava tudo bem. Agora, a impressão, talvez que a igreja tenha, que o povo tenha, que aquele povo no Egito tinha conhecimento de Moisés como você tem. Que aquele povo não estava enveredado com ídolos do Egito, com rituais pagãos do Egito. Eles ficaram lá, foram 400 anos. Então era uma raça hebreia misturada. Era uma mistura, aquela igreja era uma mistura de gente. E aquele povo era um povo assim: eu quero comer e beber e tranquilidade e ninguém me perturbe, dê que eu quero. Mas não era assim, eles tinham deveres a ser cumpridos, ordem que estavam estabelecidas, que eles tinham que guardar, e eles não guardaram a palavra. Eles se rebelaram. Quando se rebelaram, quando a Bíblia fala, eles se rebelaram contra Deus, contra Moisés, eles se rebelaram contra Deus. E quando eles falaram contra Deus, automaticamente eles falavam contra o profeta, porque o profeta era Deus naquele tempo, para eles. Então, se quisesse ouvir a Deus, tinha que ouvir Moisés. Se quisesse falar com Deus, tinha que falar com Moisés. Moisés era o porta-voz de Deus. O William Branham é o porta-voz de Deus. Quando você quer saber como se conduzir, você toma a mensagem. Por que a mulher não pode cortar o cabelo? Eu abro aí um caminhão de mensagem para você ler. Por que não pode? Você já leram uma vez que o profeta falou assim, que ele tinha umas galinhas, lembra das galinhas? Foi um caso de dízimo, né? Que as galinhas produziram tantos ovos que ele não tinha mais como armazenar aquilo. Ele falou assim: eu quero tirar uma semana para pregar sobre dízimos. Ele estava passando isto. Então você vai lá no que o profeta ensinou. A pergunta que se faz é esta, porque eu vi essa pergunta aí na mídia, e eu achei uma pergunta descabida, uma pergunta, não foi capciosa, mas eu achei uma pergunta assim, para ajeitar a coisa. E se o irmão Branham estivesse hoje conosco, se ele estivesse pregando a mensagem hoje, o povo não seria diferente? Seria pior. Falei isso aqui no domingo, pior, porque uma pessoa quando morre,
as pessoas passam a ter mais respeito à obra que ele realizou. Mas quando ele está realizando a obra, as pessoas passam por cima. Por isso, se o Mont Blanc viesse hoje para abrir os selos, com esse mundo que está aí hoje, político-religioso, seria muito pior. Então, Deus deu um tempo. Deus começou a trabalhar com o Mont Blanc em 47, 46, gravando as mensagens, e terminou em 65. Esse foi o tempo que Deus deu para falar conosco tudo o que Ele tinha que falar. Agora, eu quero ouvir a Deus, eu quero ouvir o Senhor, então eu vou na presença de Deus em oração. Eu sei que eu tenho mensagens que eu possa buscar a Deus, que eu posso ver que está ali, e Deus irá tratar comigo através do profeta, como tratou com o povo através de Moisés. No versículo 8 diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. Moisés pegou o sangue e aspergiu o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Veja bem que Moisés, se ler o texto todo, você vai encontrar Moisés aspergiu o povo com sangue. Moisés aspergiu o livro com sangue, e depois o tabernáculo. Vemos três coisas: o povo, o sangue e o livro, tá? E o tabernáculo. Tudo foi aspergido com sangue. Aí o profeta vem e diz: a noiva é o sangue de Cristo, pelo Espírito que habita nela. Ele vem aspergir esse tabernáculo. Nós somos o tabernáculo. Tudo isso se cumpre em uma pessoa. Tudo isso se cumpre em uma pessoa. Você é o livro que foi aspergido, porque o livro tinha que ser aspergido com sangue. Você é o tabernáculo que tinha que ser aspergido. Quem que fez isso? O profeta do Senhor. Para aquilo ser usado na casa de Deus, tinha que ser aspergido com sangue. Se não fosse, não podia ser usado. Isso significa uma igreja que escuta ao Senhor, crê na sua palavra. Então, primeira coisa, ela é lavada pelo sangue de Cristo. E Cristo habita naquela casa, naquela pessoa. A partir de então, aquela pessoa é consagrada para o serviço do Senhor. Agora nós podemos abrir isso um pouquinho mais, para dizer, o povo, veja bem, Deus em Cristo. Cristo aonde? Na noiva. Acabamos de ler isso. Então, se Deus estava em Cristo, Cristo na noiva. Por isso que João 14:12 está escrito: as obras que eu faço, também as fará, e maiores de que estas fará. Aí o profeta toma isso e fala que Lucas 17, 29 e 30 se cumpriu no seu ministério. As obras maiores foram realizadas através do profeta. Agora veja bem, aí nós vamos pegar uma coisa aqui muito séria: a divindade feita carne na noiva. Por quê? O que aconteceu? Vamos lá. Tinha uma mulher pecadora, a samaritana, e
O sangue de Jesus Cristo não tinha sido ainda sido oferecido. Não tinha sido oferecido o sangue dele. Mas o profeta diz que quando a mulher viu o Messias, viu o Cristo, ela foi redimida. Foi redimida, mas o sangue não tinha sido derramado. Mas a samaritana já estava redimida. Por quê? Ela viu o Messias, o Cristo, naquele homem. Ela foi redimida. Agora, se ela foi redimida, não há redenção sem sangue. Tá? O sangue ainda ia ser oferecido. Ela já estava redimida, porque ela estava predestinada para aquele dia, para aquela hora, Deus encontrar com ela e salvar aquela velha prostituta. Esse foi o caso da mulher samaritana. Agora, você pode voltar lá atrás. Lá nos dias de Josué, tinha uma outra prostituta, moradora de Jericó, e que acolheu os espias e os guardou ali, e livrou os espias dos perseguidores. Então fizeram a ela essa proposta: coloque esse cordão vermelho em cima da sua casa. Enquanto esse cordão estiver aqui, não vai cair um fio de cabelo, nem seu e nem da sua família. E Josué entrou em Jericó. O Espírito Santo entrou na cidade maldita. Amém. O Espírito Santo entrou na cidade maldita. Jericó é a cidade amaldiçoada. Entrou ali e foi destruindo tudo. Caiu tudo que tinha que cair, morreu tudo que tinha que morrer, mas nunca o Espírito de Deus atingiu Raabe. Josué disse assim: olha, ali tem um cordão vermelho, não aproxime daquela mulher. Lá tem um cordão balançando em cima da casa dela, ela está debaixo daquele cordão. Ela era uma mulher redimida. Por quê? Porque ela deu guarida aos espias de Deus. Era a única eleita daquela cidade. Raabe, o cordão vermelho, era um cordão de redenção para aquela mulher, pelo sangue que ia cair ainda quase 1500 anos para frente. Para você ver como Deus trabalha, a maneira que Deus trabalha. Agora perceba isso, olha, isso é ser a divindade. Sempre eu toquei nesse assunto, ser divino, divindade. A divindade entrou na mulher do poço, para ela ver que ele era o Messias. A divindade tem que entrar em você, para você ver Deus. Você não verá Deus sem o ser divino te tomar. E quando o ser divino entra em você, que é o Espírito Santo, você se torna uma parte terrena e uma parte celestial, uma parte eterna, outra e uma parte imortal. O que você é, meu corpo é mortal, mas a minha alma é imortal. A minha alma é do céu, e esse corpo é da terra. Você se divide em dois, uma parte da terra, uma parte do céu, porque a divindade entrou aqui. Ela governa, ela reina, ela nos ensina, ela nos guarda. Os nossos passos são os passos do Senhor. As nossas palavras são as palavras do Senhor. A nossa vida pertence a Ele. Nós temos que andar como Ele andou. Jesus passou por aqui e deixou marcas. Deixa eu passar também. Vou deixar as mesmas marcas dele. Amém. Aleluia. Eu tenho que ir para o fim, né? Agora, eu tenho tanta coisa aqui. O anjo da morte não tem lugar na casa. O anjo da morte entrou no Egito. E o que tinha no Egito? No Egito, quando a morte entrou, era uma noite de Páscoa. Incrível. A noite de Páscoa era a noite da morte. O anjo não podia entrar naquela casa, porque naquela porta
tinha marca de sangue. Mas era um tempo de morte. Era um tempo terrível. Mas o anjo não pôde entrar. Porque lá dentro daquela casa tinha pessoas guardadas debaixo do sangue. Mas que tempo era? Era tempo de morte. Esse tempo aqui é um tempo de morte. É um tempo de morte, como foi lá no Egito. Mas nesta casa a morte não entra, porque tem sangue na porta desta casa, tá? Na porta desta casa. O povo, veja bem, o povo de Israel, tá? O povo de Israel, naquele tempo, aqui foi Raabe, que foi guardada pelo cordão, depois o povo de Israel, atrás do sangue. Agora, uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, olha, para que, se eu pudesse, eu ia fechar todo esse assunto lá na frente. O profeta diz, a nuvem, o profeta, tá? A nuvem, o profeta e o pastor é portador dessas revelações. Mensagem, o desvelar de Deus. Quero ler com bastante atenção isso aqui, porque isso está trazendo bem claro o que eu venho falando desde o princípio. Pense nisto, a mesma coluna de fogo que veio sobre aqueles homens que escreveram a Bíblia. Quem? Moisés. É a mesma coluna de fogo aqui hoje, interpretando a Bíblia. A coluna de fogo que escreveu a Bíblia é a mesma que está interpretando a Bíblia. A mesma que interpreta a Bíblia. Como agradecemos por aquilo? A mesma que consolo, que identificação. Estou feliz por ser identificado naquilo. Eu não sei o que fazer. Eu prefiro estar identificado naquilo do que com todos os batistas, metodistas e presbiterianos, luteranos, todo o restante deles, identificado naquela palavra, onde está a revelação e a glória da Shekinah. Veja bem, a glória da Shekinah, agora nós falamos, comentamos, lemos, a glória da Shekinah era a aparição de Deus, como apareceu para Abraão, Melquisedeque. A glória da Shekinah, ela aparecia atrás do véu, tá? A glória da Shekinah era uma luz que descia sobre a arca. O pilar de fogo era a glória da Shekinah. Agora, aonde a glória da Shekinah foi parar? É isso que vamos ver. A coluna de fogo aparecendo visivelmente no nosso meio, identificando que a mensagem é correta, como ele fez no Monte Sinai. Recordem, antes de vir a verdadeira mensagem, Moisés pregou, ele os tirou para fora do Egito. Mas antes de ser estabelecido os verdadeiros mandamentos, os selos foram trazidos, Deus desceu diante do povo e provou que Moisés foi enviado por ele, isto é certo, em uma coluna de fogo, que Moisés disse que ele havia visto em uma sarça e falou com ele. Primeiro, eles não viram o pilar de fogo, mas depois que sai do Egito, quando veio a mensagem, agora eles tinham uma mensagem, porque o pilar de fogo estava vindicando a mensagem. Quando Paulo para escrever o Novo Testamento, que ele escreveu 14 livros,
para escrever as suas epístolas, ele encontrou com o pilar de fogo. Aquilo chama-se a glória da Shekinah. Veio sobre Paulo. E Paulo então foi comissionado a escrever de Romanos até no seu último livro, que é Hebreus, tá? As 14 cartas, porque o pilar de fogo veio sobre ele. O pilar de fogo veio sobre Moisés, e ele escreveu os 10 mandamentos e o decálogo, ou seja, ele escreveu 4 livros e repetiu um, que é o 5º livro, que é Deuteronômio, os 5 livros de Moisés. Agora, o pilar de fogo, ele retorna, não para escrever, ele retorna para revelar o que já foi escrito e que não estava revelado. O que ele fez? Quando o pilar de fogo aparece lá nos dias do irmão Branham, lá no Coliseu em Houston em 51, ele todo o tempo acompanhou o irmão Branham, mas quando ele foi abrir os mistérios, então o pilar de fogo estava ali para revelar os 7 selos para o irmão Branham. E Moisés tinha a revelação da palavra para os filhos de Israel, porque dizia assim: olha, tem uma terra além do rio, tem uma terra, nós temos que atravessar esse deserto, e a terra nos espera. Então Paulo pega a palavra ungida do Senhor e aponta, e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, dizendo: haverá uma ressurreição, haverá um arrebatamento. O profeta de Deus vem e diz: olha, o arrebatamento está aqui, a ressurreição está aqui, porque o pilar de fogo veio para confirmar e revelar os 7 mistérios que estavam ocultos. Agora, o pilar de fogo estava com Moisés, e em Moisés, com Paulo, e em Paulo, com o irmão Branham, e no irmão Branham, amém? Era o Deus, o ser invisível, vivendo neles, para revelar a palavra. Este ser invisível, Moisés já passou, Moisés já fez a sua obra para o povo de Israel, vai retornar agora, mas falar a obra que ele fez nos dias do Egito. Então veio Paulo e fez a sua obra, veio o irmão Branham e fez a sua obra. Agora a pergunta que eu faço nesta noite, antes da oração, é essa: aonde está a divindade? Se ela teve com Moisés, está aqui, Cristo Mistério de Deus revelado a partir de 299, quer dizer. Se ela esteve com Paulo, ele escreveu e mostrou o arrebatamento, mostrou a ressurreição. Se ela vem em Apocalipse 10, abre os mistérios, e Deus termina a sua obra. Deus terminou a sua obra. Ela vem agora. Então, quer dizer que ela estava sobre Moisés, sobre Paulo, e veio sobre o irmão Branham e revelou os mistérios, e bateu as asinhas e foi embora. E nós ficamos aqui no labirinto, batendo cabeça de um lado e de outro, não sabemos o que fazemos. Ou ela está nos guiando, ou a divindade desceu, entrou dentro de ti, para te guiar, para te orientar, para te revelar, para te ungir, para você estar naquela manhã de ressurreição. Meus amados, não se engane, aquela mesma coluna de fogo permanece hoje em outra maneira, através do Espírito Santo dentro de ti, sem sombra de dúvida. O ser divino está em ti. E se esse ser divino está em você, então te guiará na travessia do rio, tirará você daqui, te libertará desse velho corpo, desta vida medíocre, e nos levará para casa, para o seu reino. Assim Deus falou através do profeta. Ela não foi embora, ela está aqui. Ela vai deixar isso aqui quando tirar a noiva daqui. Agora, Moisés era a palavra, e a coluna de fogo veio sobre a palavra. Paulo se tornou a palavra em seu dia, veio sobre Paulo, ele escreveu.
O irmão Branham se tornou a palavra, reveladora palavra, veio sobre ele. Não pense que esse pilar de fogo vai guiar pessoas fora da palavra. Não pense que as pessoas vão ter esse pilar de fogo a maneira que eles desejam. O pilar de fogo está em outra forma em nosso meio, entrou dentro de ti, pelo batismo do Espírito Santo. Eu falei das 7 eras da igreja, da última era, não tem mais era, encerrou o assunto. Tem um povo na terra que é divino, tem um povo na terra que tem a terra nele, mas tem o céu dentro dele também, que tem trevas, mas ele está em luz nesta hora, que tem morte, mas ele tem vida. Tem um povo aqui que já passou da morte para a vida, amém. Estamos seguros que esse pilar de fogo abriu 7 trovões, revelou os mistérios ocultos. Aí, se voltar, você vê que quando Moisés aspergiu o livro, este livro é uma pessoa, este livro é um ser, o livro da vida. Você estava nesse livro, a nossa vida é o livro, e quando o livro foi aberto, você se encontrou nele, porque você é parte dele. Tudo que está no livro é o livro, e se você está nesse livro da vida, você é parte desse livro, você é o livro que foi aspergido com sangue, amém. Deus abençoe.